Amém. Pedi os irmãos para abrir a harpa de vocês no hino de número 15. Nós vamos cantar, não. Vamos fazer uma observação aqui na letra desse hino. Hino de número 15. Vocês acharam, hein? Hino de número 15 dá. É um hino que nós cantamos muito, né? Nós cantamos muito esse hino. Hino de número 15. Irmão Mauro, deixa eu sentar aqui na frente, aqui, tá? O irmão Manuel aqui, ó. Aqui na vara. Pode estar mais na frente. Olha bem, todos nós, com certeza, a gente já cantou, conhece. Pode estar para frente, irmão. Mandela, né? Mandela, né? Isso. Aí eu falo mais baixo, para não atrapalhar mais baixo. Fica melhor para mim. Olha bem, o hino número 15 é um hino que a gente canta muito na igreja. Né? Nós não vamos estudar a letra do hino 15, não. Mas eu quero que os irmãos observem bem a letra desse hino aqui para nós entendermos. O assunto que nós vamos falar é justamente sobre o evangelismo e a lei de Deus. A relação que existe entre o evangelismo, o pregar o evangelho e a lei de Deus. Tá bom? Então, olha só. A terceira estrofe do hino, só a terceira estrofe, que é o que nós vamos observar aqui. O corpo a gente conhece, foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado, o quê? Castigado em Jesus. Foi ali, né, na cruz, pela fé, que os olhos abriram, e agora, a estrofe, no final da estrofe, hein? E agora me alegro em sua luz. Agora olha a estrofe 13. Mas um dia senti, entendeu? Meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Aí qual foi o resultado disso? Final da estrofe aí? Apressado, fugir, o que mais? Jesus fez fugir e abrigo seguro nele. Então olha só, nós vamos essa noite ler a palavra de Deus aqui para a gente procurar entender, né, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, alguns aspectos necessários, interessantes, justamente sobre a lei de Deus e o evangelismo. Que relação que existe entre a lei de Deus e o evangelismo. Né? Por que a gente prega o evangelho? Qual a finalidade de nós pregarmos o evangelho? Abra sua Bíblia no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Salmo 19. Rafael, esse você acha que aquele porta-Bíblia que tinha aqui? Porta-Bíblia, acho que é porque atrás. Procura pra mim. Se você não achar, não tem perigo não. Se você não achar, tá assim. Porta-Bíblia, um de madeira que ficava aqui. Aí fica mais alto aqui para ajudar um pouco. Salmo de número 19, irmãos. Vocês acharam, hein? Salmo de número 19. Versículo de número 7. Acharam? Salmo de número 19 e o verso 7. Olha o que diz o texto. Vou ler aqui na minha tradução, é um pouquinho diferente. Os irmãos acompanham. Eu vou ler do verso 7 até o verso 10. Vamos achar? Salmo 19, versos 7, 8, 9 e 10. Escute o que diz a Bíblia. Senhor, né? Tá bom. Quebrou? Ei, prova. Vamos dizer assim o texto, olha bem. A lei do Senhor, ela é o quê? Perfeita. E o que ela faz? Refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. E dá sabedoria aos simples. O que diz o verso 8? Lê para mim aí. O preceito do Senhor são retos e alegra o coração. E o que mais? O mandamento do Senhor é puro e o verso 9? O temor do Senhor é vivo e permanece eternamente. O que mais? O juízo do Senhor são verdadeiros
E o 10? Olha bem, o texto aqui, o verso 7, começa dizendo assim, olha, a lei do Senhor é perfeita. O que a lei do Senhor faz? Ela restaura a alma, ela muda o homem, ela aponta a ele o caminho da salvação. A lei do Senhor é que faz isso. A lei de Deus. O que é a lei de Deus? Teoricamente falando, o que é a lei de Deus? A lei de Deus é o conjunto de tudo que a Bíblia ensina, para que eu siga, para eu ser abençoado por Deus e não sofrer as consequências por causa da desobediência. Amém? A lei do Senhor é o conjunto de regras para a nossa vida. Se nós adotarmos essas regras, a nossa vida estará bem e nós não seremos, vamos dizer assim, vítimas da ira de Deus por causa do pecado. A lei de Deus, ela restaura a alma, ela é perfeita. Então nós vivemos uma época hoje, os irmãos sabem disso, em que é nossa obrigação, em todo o tempo da igreja, é a nossa obrigação pregar o Evangelho. É minha obrigação e sua obrigação pregar o Evangelho. Quantas vezes você chegou para alguém e falou assim, olha, Jesus te ama? Quantas vezes, mais ou menos? Imagina aí. 1, 2, 3, 4, umas 10 vezes. Eu já falei muito para os outros isso. Com certeza os irmãos também já falaram. Né? Jesus te ama. É uma verdade? É uma verdade. Não é mesmo? É uma verdade. Mas só que essa é uma verdade que muita gente fala e que quem ouve, a pessoa que ouve essa frase, na maioria dos casos, não dá importância para ela. Certo? Não dá importância. Agora se eu chegar na pessoa assim, ó, você vai para o inferno. Ele não vai gostar de ouvir essa verdade. Vai? De jeito nenhum. Ele não vai ficar feliz de ouvir uma notícia dessa de forma alguma, né? De forma alguma. O que acontece, infelizmente, irmãos, a gente vai observar aqui na palavra, é que muitas vezes nós agimos assim, nós somos com as pessoas que Jesus ama, é uma verdade, mas nós não explicamos para essa pessoa o que é esse amor, o que Jesus fez, qual que é a demonstração, qual que é a prova desse amor. E a prova do amor de Deus, sabe, que Jesus nos ama, a pessoa tem que entender, Jesus me ama, por que Jesus me ama? Jesus me ama porque Ele pegou o meu pecado, tomou sobre si e morreu no meu lugar. Ele não me ama, não é só no sentido que Ele gosta de mim, entendeu? Quando a gente fala para as pessoas assim, Jesus te ama, a primeira mensagem que vem na mente da pessoa é que Jesus gosta dele, né? Não, Jesus gosta de mim, assim, Deus gosta de mim, Deus me ama, assim, mensagem boa de ouvir, é uma verdade. Só que, biblicamente falando, Jesus te ama, não é o Jesus gosta de você. O seu pecado foi a causa de Jesus vir para a cruz. É isso que é o Jesus te ama. E que muitas vezes, quando a gente está pregando o Evangelho para alguém, falando de Jesus para uma pessoa, a gente não explica esse detalhe. A pessoa ouve, acha que é bonita a frase, mas não se converte. Olha bem, vou perguntar de novo. Para quantas pessoas você diz Jesus te ama e que eles até hoje continuam no mundo do mesmo jeito? Hein? Para pensar. Eu posso citar, os dedos da minha mão não vão dar. As pessoas dos pés também não vai. Se duvidar, meus fios de cabelo. Né? De tantas pessoas que nós já falamos, e qual foi o resultado? Eles continuam na mesma vida, na mesma prática. E você falou para ele que Jesus ama ele. Para nós, quando você fala assim, Jesus me ama, né? Quando eu digo Jesus me ama, eu entendo o que eu estou falando, eu sei a razão disso. Mas a pessoa que está lá no mundo, escravizada pelo pecado, ele não tem esse entendimento. Então, por que eu estou tratando desse assunto com os irmãos aqui hoje? Nós precisamos entender que quando a gente fala para alguém que Jesus o ama, nós temos que explicar o que é esse amor. É o que diz o texto que nós vemos aqui, olha, a lei do Senhor é perfeita, a lei é perfeita, e é essa lei que restaura a alma. É o homem conhecendo a verdade que vai ter a vida transformada. É ele sabendo que quando ele mente, ele está merecedor da ira de Deus, que vai fazer mudar de vida. É ele saber que quando ele prostitui, ele está infringindo a lei de Deus, vai fazer mudar de vida. Ele saber a verdade, onde ele está quebrando o mandamento, é que vai fazer ele mudar de vida. Porque eu falando para as pessoas assim, Jesus te ama.
Mas o camarada continua roubando, mentindo, prostituindo, fazendo um monte de porcaria e fica por isso mesmo. Não é verdade? Para quantas e quantas pessoas nós já conversamos nesse assunto e as pessoas permanecem com a mesma vida. Então o que nós temos que aprender conforme a Bíblia nos orienta aqui, irmãos? Olha, a gente tem que mostrar para a pessoa, primeiro, qual que foi a falha, qual que foi a falta, para depois mostrar o remédio. Né? Mostrar o remédio depois que apresenta a doença. Não é assim? Quando você vai no médico, ele vai lá te fazer um exame, examina, ele já chega assim, você entra na sala, ó, toma isso aqui, né, Nosaldina, não sei o que, aspirina e mais um monte de porcaria lá, toma o toma. Sem te examinar, ele faz isso? O médico bom não faz, tem uns picaretas que faz, né? Tem uns picaretas que faz, né? Não quer nem se examinar. Mas o médico sério, né? Nem olha, né? Nem olha. Tem uns picaretas que fazem sem vergonha que fazem isso, né? Eu só. Esse é melhor ainda. Esse é melhor ainda. Olha só. Resolve. Não resolve. Por quê? O que é o normal? Normal é você chegar lá, minha filha, você chega no médico, você vai ser examinado, né? Aí o negócio, você está com esse problema. Para esse problema, esse remédio aqui vai resolver. É bom. E a gente, aplicando isso para a vida espiritual, é isso que a gente faz com uma pessoa que não conhece Jesus. Ele está doente. Só que nem sempre a pessoa tem consciência dessa doença espiritual. Para a pessoa que não serve a Deus, irmãos, é normal ele beber, fumar, roubar, mentir, prostituir, trair a esposa, trair o marido, é normal. Está na moda, é normal isso. Infelizmente, a vida que a gente vive hoje, o mundo encara as coisas dessa forma. Para eles é normal isso. Até que você pegue e mostre na Bíblia que essas atitudes são atitudes que atraem a ira de Deus sobre o camarada. Aí, opa, peraí. E qual é o remédio para isso? Qual que é a solução para isso? Aí entra nós aplicarmos o remédio, que é o que Jesus fez na cruz. Nós primeiro mostrar onde a pessoa falhou, onde que ele errou, onde que ele cometeu a falha. Porque se a gente não mostrar para o indivíduo, né, que ele violou a lei de Deus, as boas normas de salvação, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença nenhuma. Né? Se você, por exemplo, se eu chegar aqui para o irmão e falar assim, olha, o camarada ali pagou uma multa que você tinha de trânsito aí de R$1.000, você passou com o carro, uma multa de R$1.000. Aí você fala para mim assim, mas eu não tenho nem carro, né? Eu não tenho carro, eu não passei em lugar nenhum, você está louco, eu não estou devendo nada, não. Você está me caluniando, né? Ainda vai xingar ainda. Você está me caluniando. Agora, se você chegar e falar assim, olha, você estava naquele dia, passou naquela rua tal, lá tinha uma placa de trânsito que a velocidade era 60, você passou a 100. E você foi multado. E a multa era de R$1.000. Viu? Eu fiz isso, fez, eu não estou chamando, você fez. Mas alguém já pagou a conta para você. E um amigo nosso foi lá e pagou a sua multa. Está liberado. A pessoa que ouviu essa notícia vai ficar agradecido, né? Olha, eu realmente cometi uma falha e alguém de boa fé foi lá e quebrou meu galho, assim, pagou minha dívida. A salvação é isso. A gente foi de pregar o evangelho para as pessoas, não é só chegar para o sujeito e falar assim, Jesus te ama. Claro que Jesus ama ele, é bíblico. Mas a pessoa que está me ouvindo não entende o que significa o Jesus te ama. Para ele é muito bom, Jesus me ama, então beleza. Aí o sujeito continua mentindo, roubando, fumando, fazendo um monte de porcaria, e Jesus me ama, que coisa boa. E ainda por cima Jesus me ama, né? O sujeito fala falar assim, estou fazendo um monte de porcaria, de uma vida que me presta, e ainda por cima Jesus me ama, né? Sou uma pessoa até boazinha, porque Jesus me ama. Só que o Jesus me ama tem que ser explicado nesse contexto, mostrar para a pessoa onde que ele falhou. Amém? Olha só, abra sua Bíblia lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, e o verso 18. Olha o que diz a Bíblia lá. 1 aos Coríntios, capítulo 1, e o verso 18. Um texto bem conhecido nosso, mas vamos ler ele rapidamente. O que diz aí? Isso, 1,18. 1 Coríntios 1,18. Pode ler.
Então, olha bem, para quem não conhece, a palavra da cruz é loucura. Se eu gosto de vir na igreja, de ser crente, de aceitar Jesus, para quem não conhece, é loucura, isso é doideira. Né? A pessoa não entende, o homem natural não compreende isso. Por isso que quando você vai falar de Jesus para alguém, seja lá para o seu familiar, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu patrão, você tem que pedir a Deus sabedoria para mostrar para ele aonde que ele falhou em relação à lei de Deus. Porque é isso que vai fazer a pessoa abrir o olho. Opa! Então eu fiz isso, eu cometi essa falha. E o que a Bíblia fala sobre isso? Olha, se você não mudar de vida, se você não se arrepender, como diz Jesus, todos, de igual modo, perecereis, se não houver arrependimento. Então é importante a gente ter isso em mente, irmãos. Olha, quem não conhece Jesus, quem não conhece a Bíblia, de certa forma, para ele a vida que ele leva é uma vida normal e tranquila. A pessoa continua fazendo as mesmas coisas erradas. Aí você chega lá com um folhetinho, olha, que Jesus te ama, viu? Amém, ótimo. Ele vai pegar o folheto, né? Jesus te ama, vai ler, talvez não vai entender nada. Tem hora que o Filho de Deus ele age nisso, né? Porque Deus é soberano e muda o coração de alguém. Mas é importante você gastar tempo com a pessoa, mostrando para ela o que é realmente, entender o que significa o Jesus te ama. Por que Jesus te ama? Que prova ele deu de que ama você? Qual é a prova? O que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 5? Abra a sua Bíblia lá. Romanos, capítulo 5. Abra Romanos, capítulo 5, versículo de número 8. Romanos, capítulo 5, no verso 8. Abre lá. O que diz o texto aí? Romanos, carta aos Romanos, capítulo 5, e o versículo de número 8. Lá na frente, bem lá na frente, lá na frente. Pode ir. Pode mais, pode mais. Romanos 5, 8. Pode ler aqui na sua irmã, por favor, bem alto. Amém? Vamos ler de novo? Todos juntos, vamos lá? Mas Deus... Olha bem, é isso que você tem que mostrar para a pessoa, viu? Que Cristo morreu por nós e nós éramos, o quê? Bonzinho, bonitinho, né? Era isso que diz o texto aí? Pecadores, transgredimos a lei, nós desobedecemos a Deus. E a prova do amor de Cristo, Jesus te ama, é isso que significa, né? A prova desse amor, Deus, Jesus te ama. O que significa que Jesus te ama? Ele morreu por você e você é um pecador. Você não merecia, não. Você merecia a ira. Mas Deus fez misericórdia e morreu por você, para te dar uma chance de salvação. Amém? Então, olha bem, eles têm que entender que as pessoas no mundo, irmãos, ninguém acha que é pecador. Se você chegar falando assim, ó, você é pecador? Não, que é isso? De jeito nenhum. E mesmo se ele reconhecer que ele tem um pecadinho, ele sempre vai encontrar alguém que é pior do que ele. Não, eu faço isso aqui, mas o fulano, né, o Beltrano, ele faz pior ainda, né? Aquele lá sim é um pecadorzão. Eu só faço os pecadinhos só, né, de vez em quando. Não é assim que as pessoas falam? Se você falar com alguém que ele é pecador, ele vai ficar ou ofendido. Assim, ninguém gosta de ouvir que é pecador. Todo mundo gosta de ouvir que é filho de Deus, né? Todo mundo gosta de ouvir assim, não? Todo mundo é filho de Deus. Eu gosto de ouvir essa mensagem. Mas se você chegar para ele e falar assim, você é pecador, ele vai te olhar com a cara feia, né? Ele não vai gostar, não. Que isso, rapaz? E até se ele reconhecer que é pecador, ele vai concluir assim, não, mas tem algumas pessoas pior do que eu ainda, né? Eu nunca matei, né? Eu sou muito pessoas, mas matar não. Matar eu nunca matei. Trair a esposa mesmo, eu nunca traí, não. É uma mentirinhazinha, de vez em quando eu falo, né? Uma coisinha assim, mas não matar, não. Matar, isso não. Matar, não. Roubar também nunca roubei, não. Tem gente que rouba, isso é pecado, né? Mas o que ele faz, nunca é pecado. O homem no mundo é assim, geral. Os nossos familiares agem assim quando você conversa com eles. É uma verdade. Você vai conversar com um amigo seu, com um parente, fala de Jesus para ele, ninguém quer entender. É deslize, é mais suave, né? Não é pecado, só um deslizezinho, né? É só uma coisa simples, não, superficial, não foi uma coisa muito pesada. A nossa família é assim, os nossos parentes, quando você vai falar de Jesus para eles, eles reagem dessa maneira. Não é assim que eles fazem.
Então, o que é a nossa obrigação? É mostrar aquilo que a lei de Deus é. Então, olha bem, o que é a lei de Deus para a humanidade? As funções da lei para a humanidade. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 3 agora, abra o capítulo 3 de Romanos, versículo de número 19 e o versículo de número 20. Vamos ver aqui as funções da lei de Deus para a humanidade. Romanos 3, 19 e 20. Mostra na palavra que lavadeiro, conselheiro, porque essa obra, quem faz é o Espírito Santo. Né? A nossa obrigação é pregar a verdade. Quem vai aplicar essa verdade no coração da pessoa é o Espírito Santo. Né? Tem pessoa que você vai mostrar para ele, está claro, 2 2 é 4, e ele não vai aceitar, não vai concordar. Porque essa obra era feita pelo Espírito Santo. A nossa obrigação é pregar o Evangelho. Não sou eu que vou converter, nem você. A gente não consegue converter ninguém. A Bíblia manda a gente pregar o Evangelho. Você prega. A pessoa ouve. O que diz Jesus? Isso, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Né? Então, a semente, a semente que você lançou, ela está plantada. Entendeu? E pode ter certeza, talvez você não veja o fruto, ou não alcance, ou não perceba, mas ela está plantada. Uma hora ou outra, o Espírito de Deus o Espírito de Deus ele é paciente, ele sabe trabalhar. Ao menos espera a pessoa ouvir. Certamente aconteceu isso aqui na vida de todos vocês, na maioria aqui. Quem veio para a igreja aqui na primeira vez que ouviu? Mas ninguém, gente. Você ficou ponderando, foi assim? Ponderando, examinando, sabe que isso é verdade mesmo? Sabe que está certo, negócio de crente, de Bíblia? Sabe que esse pastor está falando a verdade? Não é assim? A gente ficava, né, maquinando e tramando na cabeça e protelando. Até que chegou um determinado momento que não teve uma política política. Assim, ó, ou eu realmente reconheço que eu estou errado, preciso de Jesus, ou então eu estou lascado. Aí a gente foi e levanta a mão para Jesus e aceita ele. Conosco assim também. Com as pessoas que você prega é a mesma coisa. Né? O processo é o mesmo, a maneira é a mesma. Então tem pessoa que ela vai ouvir, vai dar ouvido rápido, mas não vai responder rápido. Tem os que vão te rejeitar na cara, mas de noite você está pensando naquilo. Entendeu? Quando vai lá no travesseiro deitar, começa a lembrar. E o Espírito Santo começa a trabalhar naquilo lá. Né? Ó, você está errado mesmo. O negócio que você está fazendo não está certo não. O Espírito Santo está trabalhando. E quando você menos espera, a pessoa aceita Jesus. Esse é um trabalho que o Espírito Santo faz. A nossa obrigação é pregar. Então acharam Romanos 3, 19 e 20 aí? Olha, vamos ver aqui o texto? Leia aí para nós. Pode ler bem alto. Ora, por tudo que a lei disse que ela fala. E o verso 20. Visto por quê? Olha só, quais são as funções da lei de Deus? Olha aqui que diz esse texto aqui. A primeira função do texto, no verso 19, é para que toda a boca seja fechada, ou seja, para calar toda a boca. O que quer dizer esse texto? Ninguém vai poder chegar diante de Deus e começar a inventar desculpa. Ah, mas eu não sabia. É isso que a lei de Deus funciona. Quando você prega a verdade para a pessoa, né, a função da lei de Deus é essa. Por que você matou? A Bíblia diz que não é para matar. A lei de Deus, isso não é para adulterar, isso não é para roubar, isso não é para mentir, não é para falar falso testemunho. Está escrito lá, o que você fez? Então, ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Então, a primeira função da lei de Deus é fazer com que o homem não tenha desculpa diante de Deus pelo erro que cometeu. Vai chegar diante de Deus, eu não sabia, não. Eu era inocente, né? A lei de Deus, a função dela é essa, é mostrar para o homem, mostrar para a mulher a verdade nesse aspecto, né? Mostrar para o homem a verdade nesse aspecto. Ou seja, que ele é um pecador e precisa de arrepender dos seus pecados. E não tem justificativa do homem diante de Deus. Não tem nada que a pessoa faça que justifique os seus erros. Diante de Deus, não. Ou ele se arrepende muito de vida, ou então ele vai sofrer as consequências dessa ira e da justiça de Deus. Outra função da lei aqui, olha, nós vemos que no versículo de número 20, finalzinho do versículo 20, o que diz o texto? A lei nos informa o que significa o pecado. Viu? A lei mostra o que significa pecado. Pecado é desobediência. A Bíblia, a palavra pecado
lá no original da Bíblia, significa errar o alvo. É como se tivesse, né? Como aquela nuvem, entendeu? Se ela fosse um alvo. E eu tivesse com uma flecha aqui. Então quando eu jogo a flecha, o objetivo da flecha tem que ser qual? Acertar o centro do alvo. Então Deus, ele traçou um alvo para a humanidade. Tem um alvo para todo homem. Ser fiel, ser santo, uma vida que agrade a Deus. Esse é o alvo. Quando o homem não atinge esse alvo, ele está errando o alvo. Então ele está pecando. Então pecar significa errar o alvo. Quando o homem peca, ele está errando o alvo. Qual o alvo? O alvo que Deus estabeleceu para ele. Nós vamos ver aqui na frente quais são os alvos que Deus estabeleceu. Amém? Então olha só, a Bíblia então, a lei como um todo, né? Na verdade ela não vem, ela serve para mostrar a nossa impotência. A lei de Deus serve para mostrar que nós somos impotentes, que nós precisamos da misericórdia e do amor de Deus, de entender o Jesus te ama. Se o homem não entende o Jesus te ama, não é ouvir Jesus te ama, é entender o Jesus te ama. Se ele não entender o que significa Jesus te ama, ele nunca vai se converter. Nunca vai se converter. Ele vai vir até para a igreja, vai ser um frequentador de igreja, mas não será salvo. Se não entender o Jesus te ama. Viu? E a gente, infelizmente, tem muitas pessoas por aí em igreja, flutuando, servindo, né, cooperando, congregando, que não entenderam isso. Estão seguindo a igreja, mas não entenderam isso. A pessoa continua fazendo as mesmas coisas, praticando os mesmos atos, e achando que o fato de vir à igreja resolve a vida, está tudo certo. E a Bíblia diz que é o contrário. Né? Não é o que significa. O fato de eu vir à igreja não muda nada. Não muda nada. Eu tenho que mudar de vida. Porque se eu estou aqui e continuo fazendo as mesmas coisas de antes, mentindo, roubando, prostituindo, fazendo um monte de porcaria, e, né, um monte de lixo para o que eu fazia antes, eu estou enganando a mim mesmo. Simplesmente eu estou enganando a mim mesmo. E tem muitas pessoas, irmãos, que estão indo frequentadores de igreja dessa forma, desse modo. Estão perdendo tempo. Pois é. É uma pena, né? A pessoa fica enganando a si mesma. A pessoa vai se enganando. Né? É um problema. A pessoa fica se enganando. Né? E não é por causa do ensino não, tá, irmão? Eu conheço pessoas da Candomblé que são fiéis, sinceros, realmente fazem a coisa certa. A gente muitas vezes até generaliza e coloca todo mundo no mesmo saco da bordoada, né? Mas não é assim não. Tem pessoa lá que é crente mesmo, viu? Só que infelizmente, né? Pois é, ela não tem experiência disso. Então, a gente tem que procurar entender isso. A lei de Deus, ela mostra no fato, né, a nossa impotência. Então, ela vai mostrar a gente diante de Deus como culpados diante do seu julgamento. Por isso você tem, quando prega o evangelho para alguém, tem que mostrar para ele que isso é pecado. Se a pessoa não entender que ele está pecando, ele nunca se converte. Ele nunca se dobra diante de Jesus. Ele vai querer Jesus pelo pão, viu? Ele vai querer Jesus pelo pão, vai querer Jesus pelo carro, pela casa nova, pelo dinheiro no banco, pelo futuro, pelo emprego, mas nunca para livrar ele da ira de Deus. Nunca para livrar da ira. Ele aceita Jesus por todos os benefícios que podem advir disso. Tudo. Vai estar rico. Opa, agora com as duas mãos ainda. Né? Vai ter muito dinheiro, quer casa nova, carro novo. Todo mundo quer. As pessoas vão atrás de Jesus por causa do pão. E não por causa do perdão. Quando a gente muda isso, né, essa prioridade, a gente busca a Deus primeiro pelas bênçãos. E não porque ele é o abençoador, a gente fica tratando Deus igual se ele fosse um homem de negócio, né? Ou alguém que vive fazendo barganha. Eu vou ter a pessoa ficar mais do que ele está indo na igreja. Deus não faz isso, gente. Lembra do fariseu e do publicano no templo? Orando, Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. Os dois estavam dentro do templo, orando, os dois estavam orando. Só que a oração de um não foi aceita e a do outro foi aceita. O publicano, cheio de si, né? Achando que era o tal, voltou para casa do mesmo jeito. O publicano, que pediu misericórdia e perdão pelos seus pecados, a palavra dele foi essa: olha, tem misericórdia de mim, pecador. Ele voltou para casa justificado. Então a pregação do evangelho tem que atingir a pessoa nesse aspecto, mostrar a pessoa que ele é um pecador, que precisa de perdão. Não é só você achar a boca e falar que Jesus te ama. Não, você deve fazer Jesus te ama, mas explicar o que significa isso.
explicar para a pessoa o que significa Jesus te ama. O que significa Jesus te ama, você sabe? Porque ele me ama, porque ele é bonzinho, porque ele é bonito, né? Não, vamos entender por que Jesus te ama. Leia Romanos 5:8 para ele. Você é um pecador. Mas Deus provou o amor dele por você morrendo na cruz. O que você faz, as suas atitudes, elas desagradam a Deus, e a ira de Deus, ela vem sobre aquele que desagrada a ele. A ira de Deus vem sobre o que desagrada a ele. É o que a Bíblia ensina. A ira de Deus vem sobre aquele que desagrada a ele. Só que Jesus, por sua bondade e misericórdia, quis morrer no nosso lugar. Provou o seu amor para conosco, morrendo por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Amém, irmãos? O Evangelho, ele depende da lei de Deus. Sabe que a pior coisa que existe hoje é o que a gente chama de tragédia do evangelismo moderno. O evangelismo moderno, ele está, assim, criando pessoas doentes. A gente, muitas vezes, nós não falamos disso com as pessoas, nós mesmos. Não, vai para a igreja, Jesus vai te abençoar, vai te dar paz, te dar alegria. Assim a gente fala. É verdade? É verdade. Só que a gente pode criar na pessoa uma falsa ilusão. Porque, olha bem, vou ser bem franco, eu quero que vocês sejam bem francos para mim. Quem de vocês que aceitou Jesus e depois nunca sofreu nada? Nenhuma tribulação, nenhuma luta, nenhuma angústia, nenhuma dor. Em quem? Só baixar minha mão, né? Porque, quem? Eu não. Quem? Aí quando você fala essa mensagem para a pessoa, né? Em letras douradas, vem para a igreja, Jesus vai te dar paz, vai te dar alegria. Isso é verdade, Deus dá tudo isso. Só que, junto com isso, vem o outro lado da moeda, né? Quem Jesus diz? No mundo tereis aflições, é o Evangelho, né? Aí o evangelismo, vamos dizer assim, moderno hoje, ele mostra para a pessoa só isso. Jesus vai te dar alegria, paz, amor, realização pessoal, felicidade eterna, e você vai ser uma maravilha, ser uma bênção. A pessoa vem, está lá naquela desgraça, vivendo lá fora um peso terrível. Eu quero, claro que eu quero. Eu quero tudo e um pouco mais que tiver, né? Tudo que você falou, eu quero e aceito. A pessoa então vem naquela expectativa, aí depois a realidade se apresenta, né? E o negócio nem sempre é dessa forma. Você tem alegria, nós temos paz, a Bíblia diz que nós temos. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho satisfação de servir a Deus. Você também tem, nós todos temos. Mas não estamos livres de tribulações. Não estamos livres. A Bíblia fala, Paulo escreve isso, que aquele que quer viver piamente em Cristo, padecerá perseguições. Quem quer viver piamente, fiel a Cristo, padecerá perseguições. Talvez seja por dificuldades da natureza. Então o Evangelho, que muitas vezes a gente mesmo, na inocência, até na intenção de ajudar a pessoa, a gente fala assim, né? Mas não evite de fazer essas frases, mostra para a pessoa a verdade. Ela tem que entender que ele é um pecador e que precisa de perdão. É a primeira coisa que tem que acontecer. Porque senão a gente faz assim, como Jesus fosse um paraquedas. Não, coloca, você está no avião, né? Então põe esse paraquedas aí que você vai ficar tranquilo. Quando a pessoa vai de avião, viaja de avião, não sei se alguns de vocês tiveram a oportunidade, espero que você tenha, se não teve ainda, mas ninguém entra num avião de paraquedas. Tem paraquedas lá. Mas você senta na poltrona, né? Tem paraquedas. Tranquilo. Você faz essa viagem toda. Se acontecer algum problema no voo, né? Pode ser fazer um caia, aí põe paraquedas todo mundo, porque está todo mundo perdido, né? Aí põe o paraquedas. Mas ninguém na viagem vai colocar o paraquedas assim sem necessidade. Agora imagina você chegar para a pessoa e falar assim, olha, pega Jesus, põe na sua vida, para melhorar a sua vida. Você tem uma vida confortável. Aí nenhuma da pessoa fala assim, ó, você vai viajar, o avião é uma beleza, não cai não, mas põe esse paraquedas aí para você poder ficar com ele. A pessoa vai querer? Vai ficar satisfeito de viajar sem necessidade com paraquedas? Por que eu tô com esse negócio de me incomodando nas costas, um trem desse tamanho, um bagulho enorme nas costas, me incomoda, não tem como você ficar tranquilo aqui próximo? Não, você tem que fazer ser confortável, você põe o paraquedas para você poder ir que... Não, eu quero ficar na minha poltrona tranquilo. O evangelismo moderno faz isso para a pessoa. Não põe Jesus aí para poder melhorar a sua vida, para você ter uma vida de paz, né? Tranquilo. O que a gente tem que fazer para a pessoa é o seguinte, olha, o paraquedas é Jesus. Para que serve o paraquedas?
Uma hora ou outra você vai ter que pular do avião. Né? O pular do avião é o juízo de Deus. E se você estiver sem paraquedas, sem Jesus, você está fulminado. Fulminado. Irremediavelmente fulminado. Perdido. Sem saída, sem solução. Ela está fulminada, está decretada a sua morte eterna sem Jesus. Se você morreu sem Jesus, você está perdido, irremediavelmente perdido. É mostrar para a pessoa isso. Essa é a verdade. A pessoa está fulminada, está perdida, sem Jesus. Então quando a gente fala para a pessoa, vem para a igreja, aceita Jesus como Salvador, que ser crente é muito bom, tudo isso é verdade que a gente fala. Mas a pessoa tem que entender que servir a Cristo não é só isso. Amém? Servir a Cristo não é só ter uma vida de bênção, de paz, de alegria e felicidade eterna. Você vai passar dificuldades, você vai enfrentar enfermidades, você vai passar situações talvez de desemprego, de luta dentro da sua casa, de luta no serviço, de dificuldade de toda forma, de toda sorte. Aí, mas você disse para mim que eu ia para a igreja e minha vida ia ser uma bênção. Né? Aí a pessoa vai chegar em você e vai se questionar. Mas você falou para mim que eu ia vir para a igreja, minha vida ia ser paz, alegria, felicidade. Eu não estou vendo nada disso. Parece que depois que eu vim para cá, a coisa piorou. Irmãos, eu já ouvi a pessoa falar assim. E de alguma forma é verdade, que piora mesmo. Porque a Bíblia fala o quê? O que a Bíblia diz? Quando você aceita Jesus, primeiro, os seus inimigos se tornam quem? Os da sua própria casa. Começa assim. Os da sua própria casa se tornam inimigos. Quando você aceita Jesus com a sua família inteira, uma maravilha, uma bênção, né? Coisa boa, uma bênção do céu. Mas quando você aceita Jesus sozinho, o que a esposa não quer, o que o marido não quer, ou a mãe e o pai não aceitam, não concordam, os irmãos não concordam, aí você começa a ter problema em casa com a família, por causa da fé. Aí você está vivendo uma vida de paz, de alegria, em família? Não está. Jesus disse que você teria dificuldade na família. Em primeiro lugar seria na família. Isso é fato, irmãos, é bíblico. Então, ou seja, esse evangelismo que se prega muitas vezes hoje, faz uma propaganda falsa do evangelho. De vida de paz, alegria, sem dificuldade, sem problema. Não existe isso não, irmãos. Não tem. Não existe isso. O evangelho é para ser vivido e a gente almeja o céu. E enquanto você está nessa caminhada, você vai enfrentar dificuldades. Não serão poucas, não. Serão muitas dificuldades. Cada um dos irmãos, se eu for perguntar, cada um tem uma história triste para contar. Por causa da fé. É uma verdade. Cada um de nós aqui temos uma história triste para contar por causa da fé. Porque você resolveu ser fiel a Deus. Porque você resolveu abandonar o mundo. Você abriu mão de um monte de coisa. Por conta disso, você sofreu consequências dessa sua mudança, dessa sua decisão. Nós não nos arrependemos de nada. Eu não me arrependo de nada. Com certeza você também não. Mas nós todos temos uma história para contar. Amém? Porque o Evangelho é isso. Amém, irmãos? O Evangelho é isso. É uma vida de comprometimento com Deus e aguentar as pressões aqui por causa da fé. Viu? Por causa da fé. Olha a vida dos discípulos acompanhando Jesus. Se teve uma vida tranquila e de facilidade. Nenhum aspecto. Nenhum deles. Passaram situações muito difíceis. Então, olha bem, a gente tem que entender isso, colocar na mente da pessoa essa verdade. Não a pessoa vem para a igreja e aceita Jesus por conta de uma falsa esperança, viu? E aí quando a realidade bate na porta, aí vai acontecer aquilo que diz a palavra do semeador. O que diz a palavra do semeador? Que a semente cai, né? Cai nos espinhos, não é assim? Cai nas pedras, cai na beira do caminho, não é assim? E cai na boa terra. Vai ter vários tipos de coração que vão receber e ouvir essa mensagem. Aí Jesus falou assim, olha, aquele que ouve a palavra, né, a semente caiu dos espinhos, a semente até ela germina rapidinho, cresce, mas aí vem os cuidados da vida aí, sufocam a semente. Né? Aí a pessoa fica infrutífera. O outro Jesus falou assim, aquele que caiu na pedra, a semente na pedra, não teve raiz profunda. Ele tinha lá um pouquinho de terra, ele cresceu rápido, mas não tinha raiz profunda. Aí quando veio o sol queimou a raiz e a planta secou, ela morreu.
Aí Jesus explicou, o sol são as dificuldades por causa da palavra, que a pessoa não tinha raiz em si mesma. A gente tem um monte de pessoas, irmãos, que estão frequentando a igreja que não tem raiz em Cristo. É superficial. Na primeira dificuldade a pessoa não aguenta e morre, espiritualmente falando, desiste, vai embora. Então você tem que, agora para você entender, né? Tem que deixar a semente cair na boa terra, terra profunda, que ela cria raiz. Os espinhos não deixarão de crescer, só que eles poderão ser tirados e não vai afetar a planta, porque ela tem raiz profunda. O sol vai continuar batendo sobre ela, mas ela não vai secar, porque ela não é superficial, a raiz dela vai lá embaixo, né? E ela vai durar por muito tempo. Você não está ali, a planta que está lá a semente, conforme a palavra do semeador, que está na terra profunda, ela não está livre do calor do sol, está? Não. Ela recebe tanto sol quanto a outra que nasceu sobre a pedra. O sol é o mesmo. Só que ela aguenta o sol. Ela aguenta as dificuldades por causa da palavra, da fé. Aquele que é superficial não aguenta. Por isso que o evangelho não pode ser esse evangelho superficial. A pessoa tem que se entregar de corpo e alma e entender o que está fazendo, compreender. E a obrigação de ensinar para as pessoas isso é nossa. Viu? Eu quero chamar de nossa atenção aqui nessa noite para esse aspecto. A obrigação de explicar para a pessoa é nossa. Sou eu e você que tem que explicar para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para a pessoa que você tiver a oportunidade de falar do Evangelho, o que significa Jesus te ama. Somos nós que temos que falar. Explicar a fundo, né? O que significa, para a pessoa de fato entender. Olha só, vamos ler aqui um texto na Bíblia rapidamente aqui. Abra sua Bíblia em Hebreus 9, 27. Hebreus capítulo 9, 27. Em vez de a gente falar para a pessoa só que a vida dele vai ser uma bênção, né, que vai ser uma maravilha, mais de rosa, olha o que a Bíblia nos orienta a fazer. Hebreus, capítulo 9, e o versículo de número 27. O que diz aí? Assim como aos homens está ordenado que morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todas as pessoas vão passar por quê? Diz o final do versículo 27 aí? Pelo juízo. Todos. A pessoa tem que entender essa verdade, irmãos. Viu? Quando você prega o evangelho para alguém, anuncia o evangelho para a pessoa, tem que mostrar para ele essa verdade. Todos passarão pelo juízo. E passar pelo juízo, né? Vamos dizer assim, passar pelo juiz sem um advogado, a pessoa não tem muito sucesso não. Viu? Quando você tem uma causa na justiça, o que você procura fazer? Rapidamente, procura um advogado, que conhece a lei, vem para lá para ajudar a te defender. Né? O que você faz? Você tem uma dificuldade, você procura um advogado. O que a Bíblia diz lá em 1 João? Que Jesus Cristo é o nosso advogado. O homem que enfrenta o juízo de Deus sem o advogado de Jesus Cristo, ele está perdido. Está perdido. Não tem saída, não tem solução. Por isso que você tem que pegar o evangelho da pessoa dessa natureza. Olha, vamos ver mais um versículo aqui, olha. Atos agora. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 17, versículos 30 e o 31. Atos, capítulo 17, verso 30 e o 31. Olha o que diz a Bíblia. Paulo, pregando a palavra de Deus, olha o que diz. Atos, capítulo 17, verso 30 e o 31. Diz assim, olha. Vou ler aqui, todos acharam? Atos 17, 30 e o 31. Muito bem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de quê? Da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda a parte que eles devem fazer, se arrependem. Vou repetir assim, verso 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, anuncia ou notifica. A quem? Aos homens, a todos os homens, que todos, em toda a parte, se arrependam. Por que se arrepender? Ele explica no verso 31. Olha o que diz o verso 31. Porquanto
estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. A pessoa, quando você pega o evangelho para ela, tem que mostrar isso aqui. Todos vão passar por esse juízo. Todos. Está destinado um dia que todos serão julgados. Todos. Todos. E diz aqui o texto, olha. Estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de quem? Por meio de Jesus. Por isso que a ordem é, ora, antes que o juízo chegue, o que diz o final do verso 30? Se arrependam. Antes que chegue o juízo, se arrependam. É isso que você, na sua obra de evangelista, tem que falar para a pessoa, mostrar para ele. Né? Só que você falar que Jesus te ama só, não resolve não. Não vai resolver não. Você tem que mostrar para a pessoa a essência do que significa Jesus te ama. Né? O Senhor, Atos capítulo 17, versos 30 e 31. Atos 17, 30 e 31. Amém? Olha bem, irmãos. A Bíblia diz com clareza que a paz, né, e a alegria, elas são frutos legítimos da salvação. Elas vêm mesmo. Você aceitou Jesus, você vai ter paz e alegria. Amém? Você vai ter paz e alegria, sem sombra de dúvida. Só que você não pode ficar usando isso como propaganda da salvação. Né? Vem para a igreja, sua vida vai ser uma bênção. É verdade, é. Mas não é isso só que a pessoa precisa ouvir. Viu? Não é só isso. A pessoa ouve só isso, quando ele chega aqui e começa a ter dificuldades espirituais. Não, peraí. Ninguém me explicou que ia ser difícil assim não, hein? Ninguém me explicou que ia ter que passar luta, dificuldade, perseguição, enfrentar o diabo quase cara a cara. Não, isso ninguém me explicou não. Só falou que ia ser paz e alegria. E cadê a paz e alegria? Aí Jesus disse assim, no mundo tereis, o que mesmo? Aflições. E aí? A pessoa pega e... Não, você me enganou. Você me chamou para a igreja e fui enganado. Irmão, com cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Infelizmente a gente vive hoje num período que as pessoas estão pregando o evangelho dessa natureza. O evangelho muito assim, mamão com açúcar, né? O evangelho mamão com açúcar. Que é muito fácil. Vem para a igreja que sua vida vai ser uma bênção, você vai ficar rico, você vai ter isso, aquilo, aquilo outro e tal. E a pessoa vem nessa esperança, nessa expectativa. Quando chega e começa a perceber que o evangelho é muito além disso, o evangelho é renúncia, aí a pessoa, não, aí não. Eu lembro de uma pessoa, né, de um rapaz, que ele estava frequentando a igreja, uma vez em dia, fez um culto, e o pastor fez o apelo.